psicologia e a presença de todos vocês. Eu agradeço bastante, eu acho que vai estar interagindo e vai estar mudando muito a vida de cada um. Então vamos lá, vamos pensar o que é a psicobiologia. O que essa medicina integrativa ela vai trazer de benefício na minha vida ou na minha carreira profissional. O que é a psicobiologia, na verdade? É o psique gerando algo biológico. Então, o que significa a psicobiologia? Quem descobriu a medicina psicobiológica? Foi o Dr. Hammer, um médico alemão, oncologista, que trabalhava já há muito tempo com câncer. E após a morte do seu filho, de forma inesperada, o Dr. Hammer teve um choque, um conflito biológico. E a gente vai entender que esse conflito biológico ele tem 3 características muito importantes, que tem que ser de forma inesperada, tem que ser de forma traumática e vivido muito em solidão. Só você vai viver aquele momento. Você não vai conseguir compartilhar aquele choque conflitante. Então, ele foi estudando através da morte do filho. Depois de 4 meses, o Dr. Hammer descobriu que teve um câncer de testículo. E a sua esposa, um câncer de ovário. E aí ele começou a entender. Falou, sempre trabalhei com oncologia, nunca tive problema nenhum. Sempre fui um médico saudável. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu biológico? Aí ele começou a descobrir, a estudar e elaborar 5 leis biológicas, que seria a primeira, a lei férrea do câncer, a lei bifásica, a lei ontogenética dos tecidos, a lei ontogenética dos micróbios e a quinta essência. Então, a gente estudando tudo isso, a gente vai entender que todas as doenças ou enfermidades ou disfunções nada mais é que um programa biológico sensato da natureza, que aconteceu com aquele indivíduo naquele momento. Então, o psique, ele é muito importante. É ele que vai refletir algo biologicamente, uma doença, ou uma disfunção, ou uma doença oncoequivalente a não ser o câncer. Então, tudo que a gente tem de disfunção ou de doença e enfermidades, nada mais é que esse programa biológico sensato. Então, a doença nada mais é que uma solução de adaptação naquele exato momento. Então, a gente tem que ter medo, Oi? então. Desculpa. Tudo bem? Sim, então, desculpa. a gente tem que entender que a percepção, ela é a chave do negócio. Por quê? Se eu percebo, acontece alguma coisa muito inesperada na minha vida, um telefonema, minha mãe morreu, minha sogra faleceu, meu filho sofreu um acidente, uma coisa que você não estava esperando, mas que seja de uma forma traumática, né? E vivida muito em solidão, que você não consegue compartilhar isso com ninguém. Inesperada. Automaticamente, o seu cérebro, então vai acontecer o quê? O psique, o cérebro e o órgão. Simultaneamente, esses 3 vai ser afetado na hora do conflito biológico, na hora da percepção que você tem perante aquele problema. E ele vai gerar biologicamente alguma disfunção ou alguma doença. Isso vai depender da intensidade desse conflito e de quanto tempo você vai viver com aquele conflito. O que seria um conflito, Patrícia? Eu não estou falando de um estresse simples que a gente vive no dia a dia. Ele tem que ser essas 3 características muito importantes. Tem que ser de forma inesperada, dramática e vivida em solidão. Então, eu sei que eu não adoeço. A minha genética, ela não vai tomar conta do meu biológico. Não é ela que comanda o meu biológico. E sim a percepção que eu tenho perante de todos os problemas dramáticos vividos em solidão e inesperado. Então, tudo isso vai depender muito do que o que o meu biológico vai estar produzindo naquele exato momento. Então, todos os sintomas que a gente tem de uma doença, ela é coerente. Ele é irracional, mas ele é biológico. Por que eu falo que é irracional? Porque um conflito, uma percepção externa, esse conflito biológico, quem que vai estar registrando tudo isso naquele exato momento? A nossa mente inconsciente. Ela está ali, alerta, ligada o tempo todo. Para quê? Para nos proteger. É assim que funciona. Esse é um programa de milhões de anos atrás que deu certo para a nossa sobrevivência. Nós hoje estamos aqui porque nós fomos os melhores que a natureza escolheu.
Por quê? Porque a gente vem num processo de evolução. Então, se eu entendo que eu só adoeço através da minha percepção, então, o que eu tenho que fazer? Mudar a forma com que eu me relaciono com o mundo. Então, a percepção, ela é importante. Só que o mais importante é como você se relaciona com o universo, como você é como pessoa, quais suas crenças, seus valores, o que você acredita. Isso é muito importante, porque é isso que vai diferenciar se você vai adoecer ou não vai adoecer. Então, não existe que uma doença é provocada através da genética, né? O genoma, ele não faz parte disso. Graças a Deus, que os cientistas, médicos descobriram que a gente não é refém da genética, né? Que a percepção, ela gera um comportamento neuroquímico nessa célula. E a gente sabe que vai depender muito de como a gente se relaciona com o mundo. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem essa informação, a gente gera um conhecimento e provavelmente vai gerar um desenvolvimento. Porque eu vou entender que eu preciso mudar as minhas crenças, os meus conceitos e a minha forma de me relacionar com o mundo. É isso que vai me adoecer menos. Porque a doença, para o Dr. Hammer, nada mais é que um programa biológico sensato da natureza. E ele tem um sentido biológico. Porque o nosso corpo, ele fala. Então, se eu estou com um sintoma de uma gripe, de um resfriado, de uma psoríase, de uma dermatite, de uma gordura localizada, de um lipedema, linfedema, tudo isso tem um sentido biológico e tem um programa biológico instalado para você naquele exato momento, para te manter vivo, em sobrevivência. É uma adaptação. É como Charles Darwin fala. A espécie não é a mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, e sim aquele que se adapta naquele ambiente. Então, eu estou falando de um ambiente interno, de uma psicosfera emocional, interna. E a psicosfera física, ela vai interferir, porque é a percepção. É como a sua mente se relaciona e como a sua mente interpreta, na verdade, esse estímulo sensorial. É dessa forma que automaticamente a glândula pineal é que vai captar tudo isso e vai enviar para o tecido e para o órgão. E nessa evolução das 5 leis biológicas, o Dr. Hammer descobriu que a gente tem toda a camada embrionária. Na 15ª, 17ª semana, a gente está desenvolvendo os folhetos embrionários, que é a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Então, ele viu que dependendo do conflito biológico que você tem, ele vai atingir a um órgão ou um tecido equivalente. Isso vai depender, porque como eu disse para vocês, que o psique, ele é a chave da coisa. Então, automaticamente, quando gera aquele conflito biológico, aquele estresse fulminante, grave, aquele taquicardia, aquela dilatação da pupila, aquela respiração ofegante, naquele exato momento, no seu cérebro, dentro do relé cerebral, um foco de Hammer vai ser visualizado em alguma parte daquele relé, vai estar conectado com o seu tecido ou seu órgão. Então, a gente vai ter que entender que todos os nossos órgãos e tecidos, eles têm uma camada embrionária, que é o ectoderme, ou a mesoderme, ou a endoderme. E dependendo dessa camada, as células elas têm um comportamento diferente. Então, vamos supor, na endoderme, eu tenho uma proliferação dessas células. Eu tenho uma mitose celular. Então, eu vou ter um aumento de células. Eu posso gerar um tumor. Na ectoderme, na fase ativa, eu tenho uma necrose do tecido. Então, eu vou gerar uma perda de células. Então, em cada folheto embrionário, o Dr. Hammer descobriu que as nossas células se comportam de uma maneira. Então, Patrícia, você está me dizendo o quê? O psique é a chave de tudo. Então, se eu tenho um conflito biológico, automaticamente meu cérebro e meu órgão vai ser lesionado. Ok, é isso mesmo. E vai depender da percepção. A percepção é tudo. Mas eu tenho as minhas crenças, os meus valores, eu acredito em alguma coisa, eu não acredito. Eu sou uma pessoa raivosa, uma pessoa calma, eu sou uma pessoa extremamente tensa, eu sou uma pessoa que não acredito em tudo, sou desconfiada. Então, é isso que eu falo de uma linguagem mais didática para vocês entenderem. Por quê?
Porque isso que vai diferenciar se eu vou adoecer ou não. E a gente vai entender que a gente tem um tempo para tudo isso. O nosso corpo, ele tem um tempo também. Se você ficar naquele sistema simpático-tônico por muito tempo, provavelmente você vai ter uma doença, ou um câncer, ou uma doença oncoequivalente, uma diabetes, uma cardiopatia, uma doença autoimune. As doenças crônicas, elas estão relacionadas, a gente chama de conflito em balanço. Você sai da fase ativa, entra para a fase de cura e você não consegue, você volta para a fase ativa de novo. Então, aí estão as doenças crônicas. Como que a gente vai entender o que é essa fase ativa, o que é essa fase conflitante, fase de cura? Quando a gente entende que o nosso sistema autônomo, ele controla o nosso sistema simpático-tônico e nosso sistema parasimpático-tônico. Se a gente entender a nossa linha do tempo, a gente vai ver que nós somos seres diurnos, né? Nós acordamos, a nossa cortisona já está no sistema, a nossa circulação, a gente está totalmente alerta para trabalhar, para correr para lá e para cá. Então, esse é o nosso programa simpático-tônico na parte diurna. Na parte noturna, a gente entra na vagotonia, no sistema parasimpático-tônico. Para quê? Por quê? Porque a gente vai ter que diminuir a frequência respiratória, diminuir os batimentos cardíacos, para que os órgãos se recuperem todo aquele processo que ele teve na parte diurna. Então, esse a gente chama de normotonia. A gente vive de manhã, à noite a gente descansa, a gente dorme bem. E quando a gente está num conflito ativo, a gente não desliga. O nosso cérebro está totalmente em alerta, fuga e alerta. Porque você precisa fugir ou correr. Algo perigoso está acontecendo com você. Mas isso, por que a nossa mente entende assim, Patrícia? Porque a nossa mente inconsciente, ela é irracional. Ela entende de forma literal. Ela não entende o que está acontecendo com você. Ela entende que ela precisa manter você vivo, de qualquer forma, a qualquer custo. Então, a percepção, ela é chave de tudo. E aí você consegue equilibrar. Por quê? Se a gente for pensar, todo mundo tem conflitos o tempo todo. Só que nós resolvemos e a gente nem se dá conta, porque quem faz esse trabalho é a nossa mente inconsciente. Porque a mente consciente é inconsciente. A mente consciente a gente só usa 5%. É muito pouco. Agora eu estou usando a mente consciente para falar com vocês. Mas a mente inconsciente de todos nós estão captando tudo aquilo, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Tudo, exatamente tudo. Cheiro, tudo, tato, temperatura, tudo. E é registrado naquele exato momento. Então, quando acontece um conflito biológico, ele acontece num espaço e num tempo também. Então, a gente tem que entender o que a gente entende? Quem adoece não somos nós. E as relações que nós temos com o meio externo. Vocês estão entendendo? Vou dando um feedback para ver se vocês estão captando a mensagem. Então, assim, falando um pouco da relação que a gente tem no nosso trabalho. Tá, Patrícia, eu sou esteticista, eu trabalho com a estética. Como que eu vou explicar? Como que a gente vai atuar com melasma, ou com uma rosácea, ou com uma pessoa que tem um linfedema muito grande? Aquilo a gente tem que entender que aquela pessoa, ela está num programa biológico sensato da natureza, para ela, para o corpo dela, para aquele indivíduo. E aqueles sintomas do quê? Do excesso de gordura, de uma retenção hídrica, de uma atrofia vascular, de uma hiperpigmentação, tem um sentido biológico. E a gente não entende se a gente não estudar psicobiologia. Então, tudo tem um programa biológico sensato para aquele exato momento. Então, aconteceu Por que o meu melanócito, de repente, ele começou a hiperpigmentar? Tem uma hiperatividade melanócita do nada? Não, tem uma causa para isso, que é um programa biológico sensato. E quando a gente entende que todo esse programa tem um sentido biológico, eu digo que a gente vai falar de conflitos. Então, a gente vai entender que existe conflito de território, conflito de fome, conflito do bocado, conflito de inexistência, inadequação, conflito de desvalorização. Então, a gente tem vários tipos de conflitos. Por quê, Patrícia? O que é um conflito de território? Depende
do como eu me relaciono com esse conflito. Para mim, o meu território pode ser a minha casa, pode ser meu trabalho, pode ser dinheiro, vai depender de como você interpreta isso. Infelizmente, nós seres humanos, nós entramos no julgamento. Por isso que o território, ele tem vários rótulos, porque nós julgamos tudo isso. Cada um tem uma percepção de perda de território. Se a gente for ver essa linguagem, quando o Dr. Hammer estudou, ele estudou os seres vivos. Então, o que seriam os seres vivos? Plantas, animais e seres humanos. Então, todos têm conflitos biológicos. Vou dar um exemplo para vocês, para ver se vocês conseguem entender, se interagir melhor com esse tipo de conflito. O que seria esse conflito? Vou dar um exemplo no mundo animal. A galinha. Biologicamente, a galinha, ela tem uma quantidade de ovos para ser colocado. 8 ovos, biologicamente, durante a semana. Se eu não for lá e tirar os ovos da galinha, quando ela visualizar 8 ovos, ela vai parar de botar. Ela vai começar a chocar aqueles ovos. Porque ela sabe que o biológico dela, 8 ovos. Se toda vez que a galinha botar o ovo, eu for lá e retirar os ovos, ela vai continuar a botar, sempre botar, sempre botar. Por quê? Porque ela não está visualizando os 8 ovos ali. Então, biologicamente, ela precisa produzir. É a mesma coisa, um cientista teve publicação recentemente dos elefantes. Biologicamente, os elefantes agora estavam nascendo sem o seu dente. Por quê? Porque aquele dente de marfim custa muito. E eles estavam sendo mortos justamente por conta de retirar esse dente de marfim dos elefantes. Biologicamente, o que estava acontecendo? Eles estavam nascendo sem os dentes. Por que isso? Pode ser uma memória transgeracional, que a gente vai falar de uma memória epigenética, passada de geração para geração, porque ele estava correndo o risco de ser extinto. Então, biologicamente, o corpo vai responder. De que forma? Não produzindo o dente. Então, a gente começa a entender que tudo é biológico. Eu não posso mais olhar para o meu trabalho, ou olhar para aquilo que eu faço e não entender que tudo é biológico. Tudo é biológico. Todas as disfunções, todas as doenças, chamadas doenças na medicina convencional, mas nada mais é que esse programa biológico sensato. Então, a doença é uma solução para aquele exato momento de adaptação para você. Porque é uma descarga muito grande. Imagina o psique, né? O psique, ele vai simultaneamente registrar no seu cérebro e logo após descarregar nos seus órgãos ou tecidos, dependendo de qual hemisfério e qual localidade o foco de Hammer vai estar, para estar gerando a disfunção no seu órgão ou tecido. E cada órgão e tecido tem uma camada embrionária que reveste ele. Então, o Dr. Hammer estudou que as células elas se comportavam de forma diferente dependendo da camada embrionária. Então, cada órgão ou tecido ele tem um significado de um conflito. Então, o território de conflito tem um órgão específico, um tecido específico. E aí, esse rótulo, por a gente estar julgando exatamente esse tipo de conflito biológico, vai depender do indivíduo também, da correlação que ele tem com o meio externo. Quando eu falo com o meio externo, por que eu falo, Patrícia, como que a percepção automaticamente vai gerar um foco de Hammer no meu hemisfério? De que forma isso? Nós sabemos que o nosso universo é um campo eletromagnético, isso é muito importante. Nós não podemos fechar os olhos e achar que o universo é um vácuo vazio, né? Então, nosso universo é um campo eletromagnético. Então, a gente tem um campo eletromagnético físico e tem um campo eletromagnético emocional, porque as nossas células também, através dos biofótons, ela estimula essa pequena energia. E essa pequena energia que é a comunicação intracelular entre uma e a outra. Então, a gente vai saber o que está acontecendo, e ela sabe o que está acontecendo, se aquele organismo ele está em homeostase, se ele está adoecido ou não, é através dessa comunicação, dessa energia ultra fraca, que chamamos de biofótons, né? Então, isso é muito importante. Então, essa percepção vai gerar um foco de Hammer através de quem? Quem vai captar esse sinal, essa onda eletromagnética, essa frequência? A nossa glândula pineal. Por quê? Porque ela tem cristais, fios elétricos, ela vai captar e vai ser distribuída depois. Mas uma coisa muito interessante, a glândula pineal, ela que capta tudo.
Ela está ao universo para receber toda essa energia e enviar para o nosso biológico. Mas, quando eu falo de conflito e de massa conflitante, eu falo de aumento de proliferação de células, né? Então, quando a gente tem uma massa conflitante muito grande, isso vai depender dos sentimentos que a gente tem, de como a gente se correlaciona com o universo. Eu também vou falar para vocês que isso é muito importante, porque os nossos dentes, ele tem uma importância muito grande na diminuição dessa massa conflitante ainda. Por quê? Porque os nossos dentes, eles são cristais, eles têm os cristais de apatita igual à glândula pineal. E o que acontece? Antes dessa massa conflitante for descarregada para o nosso órgão tecido, os nossos dentes, ele amortece essa massa conflitante, que seria a energia a ser distribuída para um tecido e para o órgão, né? Então, nós sabemos que quando nós adoecemos, a gente tem uma frequência. A doença, ela tem uma frequência, né? Ela tem um tipo de frequência. Por que isso? Porque a gente está num campo eletromagnético. Então, a gente vai entender que o psique, ele vai mudar o comportamento neuroquímico da minha célula. Então, ela vai funcionar de mais ou ela vai funcionar de menos. Só para vocês entenderem o contexto da psicobiologia. Então, por que eu falo que é muito importante a psicobiologia na nossa vida? Porque a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com o paciente de forma globalizada, integrada. Porque o corpo dele depende do cérebro dele, depende das emoções dele. Então, ele não está gordo porque ele come demais ou porque ele não pratica exercícios. Não, não é isso. Ele tem um programa biológico sensato instalado ali, para essa obesidade acontecer, para esse estímulo, para essa vontade compulsiva de comer alimentos e não queimar, e não ter uma oxidação dessa gordura. A parte hormonal está toda desregulada. Por que está acontecendo isso? Porque tem um programa biológico sensato da natureza ali. Então, a gente tem que entender o que aquele indivíduo está passando, a gente precisa descobrir o DHS, porque o que o Dr. Hammer fala, quando o choque é conflitante, a gente tem um DHS, depois do DHS a gente tem um programa especial biológico e logo depois um sentido biológico. Então eu preciso perguntar para o meu corpo o que está acontecendo comigo agora. Por que eu estou com febre? Por que me deu uma psoríase, uma urticária? Por que eu estou com uma alergia? Isso é tudo biológico. Isso é biológico. Então é biológico por quê? Porque tem um programa ali especial de adaptação para você. Então, isso é importante no entendimento. Quando a gente consegue entender que a gente precisa hoje colocar a psicobiologia na nossa vida e no nosso trabalho, que se a gente cuida de um outro ser humano, a gente precisa entender que esse ser humano tem suas emoções, tem seus conflitos, tem suas dores, e é exatamente isso. Então, ele vai ter o quê? Uma disfunção, uma doença, mas ele teve um programa ali biológico para isso acontecer, né? E tem um sentido para tudo isso. Então, não tem como a gente separar o cérebro do corpo e achar que é isso aí, é só uma gordura localizada, eu vou trabalhar com a gordura. Ele só está com uma rosácea porque tomou muito sol, porque ele é muito claro. Não existe isso. A gente só trata de sintomas quando a gente não entende a psicobiologia. Porque a psicobiologia ela tem uma causa, que é o psique. O psique é a chave de tudo. Hoje a epigenética fala que através do ambiente a gente gera um comportamento nessa célula. Ou a célula ela entra em desenvolvimento, ou a célula entra numa proteção. Quando eu entro numa forma de proteção, eu não consigo desenvolver. Então, eu começo a gerar várias disfunções, várias doenças, né? Pode ser doenças mentais, outros tipos de doenças. Então, por quê? Porque eu estou num estado de proteção, de alerta, de me fechar para aquilo, para me sobreviver. Mas por que tudo isso? Porque a minha mente inconsciente registrou. Isso é um programa que já é de milhões de anos atrás, que deu certo. E que a gente está aqui hoje no planeta por conta desse programa. Então, esse é um programa que já de milhões de anos atrás e que deu certo. Então, nós estamos aqui porque nós somos os melhores que a natureza escolheu, né? Então, isso é importante. Quando a gente entende que a gente só adoece dependendo da percepção que eu tenho com o meio externo, eu vou conseguir trabalhar com esse paciente de uma forma globalizada.
Como que eu vou fazer isso, Patrícia? Uma consulta, a gente vai entender passo a passo, a gente vai ter que fazer um relatório desse paciente. Não é uma coisa simples, como a gente está acostumado a fazer na estética. Não, a gente vai trabalhar o psique desse paciente. Eu preciso descobrir o DHS dele para que o meu atendimento seja muito melhor ainda. Ele já tem, vamos supor, ele tem um melasma, ele já tem uma mancha no rosto. Se ele descobrir o DHS, essa mancha vai desaparecer? Não, porque ele já tem uma mancha na pele, na epiderme. Então, a estética ela vai entrar com o meio externo para melhorar aquela mancha. Mas eu preciso descobrir o porquê que aquela epiderme gerou uma mancha. E ele tem um DHS. Será que esse DHS ele foi reprogramado, biocodificado? Se não foi, a gente vai ter que entender que a gente vai precisar descobrir para o paciente, para ajudá-lo também a não ter recidiva desse fato. Então, o melasma tem cura? Tem cura, porque ele é um programa biológico. Eu preciso desinstalar esse programa, biocodificar esse programa, para que esse paciente, logo após o tratamento que eu faço na minha clínica, ele não tenha recidiva, porque não é o sol que vai gerar o melasma, não é a alimentação que vai gerar melasma, não é o fototipo que vai gerar melasma, e sim um programa biológico sensato, um conflito que ali está instalado, né? Ou ele resolveu, ou ele pode estar naquela recidiva. Então, se o melasma vai e volta, provavelmente ele não resolveu. Ele está num conflito em balanço. Então, isso é muito importante quando a gente consegue compreender que o cérebro ele comanda todo o nosso corpo. E hoje nós sabemos disso. A gente não pode fechar os olhos e falar que isso não existe, porque isso existe e a gente precisa entender a correlação da psicobiologia na nossa vida como ser humano e na vida profissional que a gente for tratar. Então, é muito importante quando a gente interage dessa forma. Por isso que a gente chama de medicina integrativa, porque ela se interage na medicina convencional, é uma forma mais da gente entender o indivíduo, e hoje os médicos, ou psicólogos, fisioterapeutas, esteticistas, todos estão atuando e também entrando nessa área da psicobiologia, porque é muito importante quando a gente consegue compreender todo esse sentido biológico, né? É irracional, mas é biológico. Então, por isso que quando a gente fala assim, Patrícia, o pensamento é tudo, né? O pensamento é tudo. Por que que o ser humano? O ser humano é muito imaginário, o ser humano é muito criativo, né? Então, cuidado com o que você pensa, para não se materializar daquela forma e seu inconsciente registrar. Porque ele vai fazer isso de uma forma irracional. Mas ele vai fazer isso para a sua sobrevivência, porque ele pensa que isso pode te colocar em risco. Então, ele registra o fato. As memórias transgeracionais, a gente vai falar sobre isso também, que é uma memória que vem dos nossos ancestrais, do antepassado. São memórias epigenéticas. O que eles viveram de ruins, a gente fala segredos de família, tudo aquilo que passou, se passou violência, se passou fome, tudo isso vai ser registrado também no inconsciente e vem junto com o carimbo nas nossas células. Para quê? Para nos manter alerta para aquele perigo. Então a gente consegue, a gente consegue ver que tudo é biológico. Não tem como fugir disso mais, não tem como a gente fechar os olhos. E eu preciso aprender isso, é útil para você, porque você vai se ver de uma forma melhor, você vai adoecer menos quando você compreender que o psique, ele é a chave de tudo, para tudo, e isso está em literatura, em livros, em artigos, isso não tem como esconder, falar que não existe um campo eletromagnético, que a gente não gera energia, que as nossas células não tem como, né? Isso existe, é um fato comprovado, graças a Deus. Por quê? Porque a gente pode mudar essa percepção, e isso é muito importante. Como que forma? Me perguntam. Patrícia, que forma que eu mudo a minha percepção? Vamos amar. A gente fala tanto em resiliência, em empatia, então é isso que a gente tem que começar a praticar. Quando a gente olha para o nosso paciente, quando a gente entende o paciente, né? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Ele não é a primeira coisa. Se você pensar dessa forma, você está pensando de forma egoísta e não vendo o mundo de outra forma. Olha o que está acontecendo agora. Como nós todos estamos interligados nesse planeta Terra. Não é? Por que isso?
para mostrar que um precisa do outro. A gente está interligado nessa psicosfera física. Patrícia, Por quê? vamos ficar sem Oi? ligação, ok? Está a cair a ligação, vamos ficar sem ela e eu vou voltar a chamar todos para mais uma vez, Ok, está bem? ok. Tá? Ela está quase a cair, nós vamos cair todos e eu já vou chamar toda a gente outra vez, portanto deixem estar todos online que eu chamo todos novamente, está bem? Dá para